Olá pessoal, tudo jóia? Sexto ano? Então, estamos aí para nossa revisão. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Na aula Zoom, vamos também estar tratando dessa revisão, tá jóia? Porém, vou continuar uma parte ainda de populações na nossa aula Zoom, então aproveita essa revisão. Bom, pessoal, a revisão, conteúdos da nossa prova, toda a parte da apostila, né? Paramos em população relativa, tá? Não continuaremos, após a prova, continuaremos esse conteúdo. Então, para vocês estudarem, vocês vão ter esse tópico aqui, que eu vou projetar para vocês. Vamos lá. Opa, acho que ficou legal aí, né? Dá dando para observar bem, ó, as imagens. Espero que sim. Bom, pessoal, então revisão para avaliação, né? Coloquei bimestre aí, mas é bimestral. Tem um erro aí de português, precisa arrumar, só que está em PDF, dá para arrumar agora. Terceiro bimestre, né? EAD, sexto ano. As habilidades, pessoal, tá? São essas aqui que vão ser trabalhadas, pode estar consultando da BNCC. E conteúdos para estudo, né? Seria a estrutura energética, fontes de energia não renováveis e fontes de energia renováveis. A matriz energética, né? Então é a produção, vamos ver, consumo de energia, produção e consumo de petróleo, produção e consumo de energia nuclear, produção e consumo de energia por meio de hidrelétrica. E temos também tratar o assunto da última aula, que foi população, características gerais, conceito populacional, população absoluta e população relativa. Tá joia? Então vamos entender um pouquinho sobre as fontes de energias não renováveis, né? Então, né, os principais exemplos, pessoal, de fontes de energias não renováveis são os combustíveis fósseis, como está no texto aí, né? Vimos aí que na página 206 comenta um pouco das fontes de energias não renováveis. Fala do gás, do petróleo e do gás natural, né? Mostra como que funciona a destilação do petróleo, na página 207. 208 fala do carvão mineral e na 209 minerais radioativos, né, que são fontes de energias não renováveis. Então, e os combustíveis nucleares, né? Podemos ver a seguir um resumo de cada um desses tipos citados, que está na apostila de vocês. Então, aqui é uma amostra, né, do que são essas energias não renováveis e vamos entender um pouquinho delas aqui na apostila. Então, fontes de energia não renováveis são também chamadas de ilimitadas ou esgotáveis, né? Significa que a natureza não consegue repor em um curto espaço de tempo essas energias, tá bom, pessoal? Temos como exemplo o petróleo e o gás natural, né? Que contém hidrocarbonetos, compostos de orgânicos que se formaram na decomposição de matéria orgânica, que seria resto de animais e vegetais, ok? Aí aqui tem o esqueminha, né? Mostra aqui um esqueminha como é formado o petróleo. Então é interessante estar vendo aí. Nessa outra página aqui, comenta um pouquinho da destilação do petróleo e seus subprodutos, ok? E fala um pouquinho do gás natural, que são energias não renováveis. E aí vamos caminhar para fontes de energias renováveis. Fontes de energia renováveis são os recursos naturais usados para a geração de energia, ok? A partir da página 210, vamos entender um pouquinho, né? Que comenta aí que são chamadas de ilimitadas. Essas fontes correspondem a fontes de energia solar, eólica e hídrica, né? Das ondas e marés. E vem a biomassa e geotérmica. São consideradas limpas, pessoal, por quê, né? São menos poluentes que as fontes não renováveis, né? Afinal, são encontradas na natureza em quantidade suficiente para suprir a atual demanda de energia. Aí vamos ter, né, a
pela luz solar, os ventos, que chamamos de eólica, a água, que usamos a força hídrica, as marés, que usamos a maré motriz, o calor da terra, que usamos a geotérmica, a biomassa, né, como combustível. Então, fontes não renováveis, agora as fontes renováveis. E um pouquinho agora de matriz energética, né? Fiz um resumão aí para vocês, mas vocês vão poder estar acompanhando no material também. Matriz energética, página 218, né? Em diante, comenta um pouquinho do início da humanidade, né? O início da história da humanidade e o recurso energético era utilizado na elaboração dos alimentos, e alguns vegetais já era utilizado como fonte de energia, tanto para serem consumidos quanto para aquecimento e proteção contra o frio. Então, aí, após esse período histórico, né, da utilização já da energia para ter um maior conforto e produzir alimentos, vamos ter o que chamamos de matriz energética. O que é matriz energética? Então, é um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar a energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. Tá joia? A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país, e a origem dessa energia pode ser fontes renováveis ou não renováveis. Ok? Então, sobre matriz energética, página 220, pode estar fazendo a leitura sobre ela. Agora vamos percorrer a produção e o consumo de petróleo, né? Vimos que no material, na página 22, temos dois gráficos onde países com maiores reservas de petróleo, né, que a Venezuela e a Arábia Saudita ficam os dois primeiros colocados, e Estados Unidos em último colocado. E a próxima é países com maior produção de petróleo, né, ao segundo gráfico, aonde os Estados Unidos fica em primeiro lugar com maior produção em milhões de toneladas. Produção e consumo de petróleo. Atualmente o petróleo é a fonte energética mais utilizada no mundo, que corresponde a 43% do total de utilização de energia, né, dessa fonte como energia. Ele é composto por uma complexa combinação de carbonetos. Isso fala no material de vocês lá na destilação do petróleo, tá? Sendo obtido através de depósitos fósseis no fundo do mar ou em grandes profundidades continentais. Vários países possuem reservas de petróleo, no entanto, sua distribuição ocorre de forma muito desigual no planeta, né? Vimos que, representando aqui no gráfico, vemos que pela reserva, né, de petróleo, temos aqui uma distribuição desigual, né? Não, todos não têm igualmente, alguns têm mais, outros menos, né? E um acaba tendo que comprar do outro. Então, em relação à produção de petróleo, que é uma parte importante da matriz energética de um país, né? Composto aqui. Nesse mapa, né, que eu coloquei o título Produção e Consumo de Petróleo, vemos as áreas mais escuras, né? São os maiores consumidores em sequência, né, até clarear para o branco. Então, Estados Unidos, né, entra como o maior consumidor aqui e vem na sequência dos outros países mudando a tonalidade. Então, esse mapa mundi é bem legal. Que representa, ó, 0, né, de 0 a 12K, de 12K a 12, né? Quando fala aqui, é o consumo, né, no período aí de combustíveis. Esse mapa, definição, né? Entrada é o total de petróleo consumido em barris, né, bilhões litro dia. Né? Na descrição, o mapa exibido que mostra como o petróleo, né, o consumo varia de acordo com cada país. Então veja, de acordo com cada país, quanto mais desenvolvimento, ele utiliza mais petróleo, tá? Então depende como cada país é utilizado. Tonelada de cor do país corresponde a onde é mais consumido. Quanto mais escura a cor, mais alto é o valor, né? Então só voltando, vemos aqui, ó, tá vendo o valor mais escuro e clareando, podemos representar. Esse mapa ele tem online, quando você clica nele, ele te dá os valores de cada país. Então na nossa aula Zoom eu vou estar com ele online, iremos clicar em cada um e iremos ver as informações, tá joia? Continuando a nossa revisão, consumo de energia nuclear, né? Página 225 fala, né, dos países liderantes, né, dos líderes aí em utilização
em energia nuclear. A energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio, enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de energia nuclear, porém, os países mais dependentes de energia nuclear é a França, a Suécia, Finlândia e Bélgica, tá, pessoal? Então, a utilização da energia nuclear geralmente são dos países mais desenvolvidos. Aqui a contribuição, né, de cada fonte e matriz energética mundial. Então, tem aqui o carvão em azul, né, o gás em vermelho, verde e hidráulica, nuclear em roxo, renováveis em azul clarinho, óleo em amarelo e mais escuro, entre outras. Então, no mundo, a matriz é distribuída dessa forma, tá? Total de 100, vemos que o mais utilizado vem o carvão, sequência do gás, né? Continuando, né, a produção de consumo de energia por meio das hidrelétricas, pessoal. Isso aborda na página 227 e também tem um gráfico, né, dos principais países de geração de hidrelétrica no mundo, com a China liderando com 27,3%. A força d'água é um movimento, né, é conhecida como energia potencial. Essa água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando a movimentação das turbinas. Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente 18% da produção de energia elétrica no mundo. Tá, pessoal? Então, relacionado à força da água movimentando, né, uma turbina que está nas hidrelétricas, onde vai gerar energia elétrica. Isso ocorre em todo o mundo. Aqui tem um gráfico que representa, né, energia elétrica gerada no mundo. Eu não lembro, não sei qual é o ano, mas o Brasil hoje representa bem mais que 10%, tá? Mas aqui representando só de hidrelétrica, né? Ó, Canadá com 14%, né, Estados Unidos com 14% também, o Brasil com 10%, a China 7%, Rússia com 6%, o restante do mundo 49% em produção de energia, né? Mas aqui, os maiores produtores do mundo, né? Então fica aí o Brasil, né, Canadá, Estados Unidos e Brasil também como os maiores produtores de energia hidrelétrica. Vamos chegar agora em população, pessoal. População é o seguinte. Primeiro, né, o que é população? É o conjunto de todos os habitantes de determinado local. Também pode estar relacionado com os indivíduos da mesma espécie que coexistem em um mesmo lugar ou região, né? A expressão densidade populacional é usada para se referir à quantidade de indivíduos que existem em uma determinada área pré-definida. Alguns principais sinônimos de população: residentes, indivíduos, moradores, habitantes, cidadãos, público, povo, massa, multidão e amostra estão relacionados a sinônimos de população. A palavra população se originou a partir do latim medieval populus, que significa literalmente o povo. Tá joia? Então, a questão sobre o que é população. Lembramos que hoje somos 7,5 bilhões de habitantes no planeta, né? E continua crescendo essa população. Sobre população absoluta, ainda está na página 233, e também população relativa. O que é a população, né, absoluta? Primeiro vamos entender um pouco quem é a demografia. Demografia é o ramo que estuda, que analisa as populações humanas, né? Nesse contexto, a população costuma ser classificada em duas categorias: população absoluta e relativa. Então vamos entender a relativa, que está na página 233. A absoluta, desculpa. População absoluta consiste no número total de habitantes de um lugar, país, estado, região, etc. Atualmente, por exemplo, a população absoluta mundial está na média de 7,5 bilhões de pessoas. Então veja o que é a população absoluta, né? É a quantidade real de pessoas no mundo, tá bom? O que é população relativa? População relativa, pessoal, está na página 234. Vamos entender um pouquinho. A população relativa, por outro lado, corresponde ao número de habitantes por área. Então, aqui é um total de habitantes de um lugar, de um país, estado, região, e aqui é o total
né, o número de habitantes por área, tá? Esse tipo de população também é conhecido por densidade demográfica ou densidade populacional. Para obter a população relativa, é necessário dividir a população absoluta de determinado local pela área, normalmente em quilômetros, né? Então, na apostila de vocês, nós temos exemplo. Brasil, né, com 218 milhões de habitantes e com uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, só dividir o total de habitantes pelo tamanho do país e eu vou ter um número de 25,68 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, esse é como que se faz o cálculo para se ter a população relativa. Nesse mapa mostra, né, a densidade demográfica mundial, vemos as áreas com maior densidade, né? Se observarmos aqui, aqui está em vermelho, né? Ó, você pega a Índia, né, Japão, os países, né, tem uma densidade de 200 a 8.100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Você pega aqui o Brasil em verde, ó, de 21 a 52 habitantes por quilômetro quadrado. Falamos ali em 25, ok? O amarelo de 52 a 93 habitantes quadrados. Também está muito relacionado com o tamanho do território, tá, pessoal? E com o desenvolvimento do país. Finalizo aqui a revisão via vídeo e continuaremos a revisão via aula Zoom, tá joia? Um abraço a todos, Deus abençoe.